Olá, estudantes, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor Wellington José, da disciplina de História, e estaremos iniciando hoje as nossas aulas online. Nesse primeiro momento, estaremos revisando alguns dos principais assuntos que estávamos estudando em sala de aula antes do início do isolamento social. Nessa aula, estaremos abordando um tema que vocês com certeza devem lembrar e conhecer muito bem: o Império Bizantino. Vamos lá? Quando falamos sobre o Império Romano Bizantino, ainda estamos falando em algo relacionado ao Império Romano do Ocidente. Como assim, professor? O que é que aconteceu? Vamos ter dois impérios romanos, um no Ocidente e outro no Oriente? Exatamente, queridos estudantes. O que acontece é que o Império Romano do Ocidente, aquele lá da Europa, está passando por um momento de dificuldade econômica e uma crise política muito grande, devido às invasões, sobretudo devido às invasões dos povos bárbaros, hunos, visigodos, vândalos, borgúndios, diversos povos que não falavam latim eram chamados de povos bárbaros. E esses povos invadiram o Império Romano do Ocidente. O que é que vai ocorrer? O imperador Constantino, percebendo esse momento de fragilidade do Império Romano do Ocidente, ele vai desenvolver numa outra área, não é? Ele vai criar uma divisão, ele vai dar início a uma transferência da capital do Império Romano do Ocidente para uma área oriental. E ali ele dá início ao que nós vamos chamar de Império Romano do Oriente. E isso vai ocorrer a partir do imperador Constantino. Então ele vai criar aí essa divisão. E lá no lado oriental vamos ter também um Império Romano. Então vamos ter o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente a partir de Constantino. Esse Império Romano do Oriente, ele passou a ser chamado também numa alusão, numa ideia, não é? Para recordar o outro Império Romano do Ocidente de a Nova Roma. E é importante lembrarmos que a localização, a área geográfica do Império Romano bizantino, ela é muito estratégica, não é? Constantino foi muito esperto, nada aconteceu por acaso, porque naquela área de Constantinopla, que inclusive recebe esse nome por causa do imperador Constantino, é uma área de tráfego, é uma área comercial, é uma área de passagem. Então nós temos ali uma efervescência de diversos povos da área oriental e também da área ocidental, tanto da Europa como dos povos do Oriente, que passam por ali e que desenvolvem a prática do escambo, a prática do comércio. Então isso contribuiu demais para o fortalecimento econômico do Império Bizantino. Enquanto o Império Romano do Ocidente estava ruindo, o Império Romano Bizantino estava a todo vapor, começando uma nova fase, não é, desse reino, desse império conhecido como o Império Romano Bizantino. Vamos avançar. Percebam bem, Constantino foi o imperador romano responsável pela divisão do Império Romano. Então, a partir de Constantino, teremos esses dois impérios. Se vocês perceberam bem, no mapa do slide anterior, retornando aqui só para vocês perceberem, temos aqui a Europa, Império Romano do Ocidente, e a partir de Constantino teremos o outro lado aqui, o Império Romano do Oriente, lá em Constantinopla, tá certo? Entre os imperadores que governaram o Império Bizantino, né, não podemos esquecer do imperador Justiniano. Com Justiniano vai ter expansão. Vocês devem lembrar aí da nossa paródia da música, né, que utilizamos em sala de aula para recordar os principais tópicos, né, sobre o Império Bizantino. Então, entre os imperadores do Império Bizantino, temos o imperador Justiniano. Né? Então, teve diversos acontecimentos que marcaram aí o período do seu reinado. Sobretudo, a questão do uso das leis romanas. O que é que vai ocorrer? Justiniano vai criar um código de lei. Ele vai copilar algumas leis romanas, vai adaptar algumas e vai criar outras, né? E vai também inserir outras que estão dentro do contexto da área mais oriental. E isso vai ser importante para auxiliar no governo dele. Então, memorizem bem a questão do
Corpus Juris Civilis, né, que é um livro de código que veio sobretudo com a influência do direito romano e que Justiniano vai estar aí também utilizando e aumentando, né, esse corpo de livros com regras e com leis, né, que vai ser utilizado no mundo jurídico do Império Bizantino. Uma outra coisa que Justiniano vai ter que enfrentar também é a questão sobre as heresias. O que seriam as heresias? Seriam aqueles pensamentos, aquelas ideias contrárias ao pensamento da Igreja Católica. Então o Justiniano vai tá aí, né, se confrontando com esses pensadores e com essas pessoas que vão estar trazendo essas novas ideias sobre aspectos religiosos. Então, aquilo que fosse de encontro à questão das explicações católicas, ele irá considerar como herético. Então, ele vai combater diversas pessoas, né? Inclusive pessoas que estavam dentro do próprio meio do catolicismo, que vai estar trazendo novas teorias. E aí ele vai estar combatendo esses pensadores com ideias contrárias ao pensamento oficial, aos dogmas, às verdades absolutas da Igreja Católica. Não podemos esquecer que com Justiniano vai ter o que? Expansão. Então o Império vai estar aí num momento aí, né, de aquecimento econômico, né, e Justiniano vai estar aproveitando esse forte momento do Império Bizantino para aumentar, alargar as fronteiras do Império. E não podemos esquecer da grande revolta contra Justiniano, uma revolta popular contra os impostos que eram cobrados e também como algumas atitudes, né, que Justiniano tinha como imperador. E é bem interessante essa questão da revolta de Nica. Vocês têm no livro de história de vocês, então retomem o livro depois e façam ali uma leitura para revisar essa questão da revolta de Nica, que vai ocorrer, o etimato inicial é exatamente numa corrida de cavalo do hipódromo, né? Justiniano estava lá presente e ali os populares irão realizar uma manifestação contra o governo de Justiniano. Ok, estudantes? Vamos avançar. Uma outra questão importante para analisarmos é a questão da religião no Império Bizantino. Vejam bem, o imperador bizantino ele era chamado de Cesoropapismo. Então ele recebia esse título para se referir a um poder político e um poder religioso. Percebam bem, essa palavra ela é uma junção de César e de Papa. Aí a gente vai recordar lá do Império Romano do Ocidente, né, que o nome César era um nome atribuído também aos imperadores romano do Ocidente. E o Papa era a figura central, muito importante com relação à religião. Então, lá no Império Romano do Oriente, para categorizar e caracterizar o imperador como algo absoluto, não é? Dentro de um regime bem centralizador, ele vai estar recebendo esse título, Cesoropapismo. Então, guardem bem essa palavra. Uma outra questão são os patriarcas, que eram os auxiliares da religião católica do Oriente. E temos também um outro grande problema, não é, que será enfrentado pelo Império Bizantino com os imperadores, que é a questão iconoclasta, a iconoclastia. O que seria isso, professor? As imagens, ícone, não é? Então, os imperadores estarão ali inserindo dentro da cultura bizantina um combate à adoração e à veneração de imagens. E aí você vai dizer, poxa, professor, mas a Igreja Católica do Império Romano do Ocidente, nós não temos diversas imagens e não temos ali o culto e a veneração às estátuas, né? O uso e a produção. Bem, isso vai ficar para o Império Romano do Ocidente. Estamos falando do Império Romano do Oriente. Então, nesse momento, os imperadores estarão discutindo, né, essa questão do uso das imagens e da veneração. Então, eles estarão combatendo e proibindo o uso dessas imagens para momentos religiosos. Isso ficou conhecido como iconoclasta, a iconoclastia. Certo? E temos também uma outra questão, o monofisismo. Mono, físio, natureza. Nós vamos ter ali alguns pensadores religiosos que vão estar colocando em discussão a questão da divindade de Jesus Cristo. Os monofisistas, eles acreditavam que Jesus teria apenas uma única natureza, a natureza divina.
e outros pensadores religiosos, não é? Estarão defendendo a ideia de que Jesus teria a natureza divina, mas também a natureza humana. E aí esse problema, né, ele ficou conhecido como a questão do monofisismo. Aqueles que acreditavam que Jesus teria uma única natureza, e nós temos do outro lado os outros pensadores religiosos que vão estar apresentando a ideia teológica, né, sobre o estudo da natureza de Jesus, que Jesus Cristo teria a natureza divina, mas também teria a natureza humana. Então tá aí dois grandes problemas que ocorrem dentro do Império Bizantino com relação à questão religiosa. O movimento iconoclasta, né, que a igreja vai estar se opondo a essa produção das imagens para veneração, e a questão do monofisismo, né, onde alguns pensadores estarão indo contra o pensamento da igreja, afirmando que Jesus teria apenas uma única natureza, né? E aí o nome monofisismo, mono físio, natureza. E um grande problema, esse muito sério, tanto é que se chama de o cisma da Igreja Católica, não é? O momento da divisão, onde vamos ter aí um racha, o cisma da Igreja. Não é? O Império Romano do Oriente estará se separando da Igreja Católica do Ocidente. E nesse momento teremos duas igrejas católicas. A Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica do Oriente, não é, que ficará conhecido como a Igreja Ortodoxa. Vamos avançar. Bem, agora uma questão mais simples, né, com relação à economia. Basicamente, o Império Romano Bizantino estará sobrevivendo através da agricultura e, sobretudo, do comércio, naquela área do núcleo comercial de Constantinopla. Então, na questão econômica, temos aí duas grandes atividades: a agricultura e a questão do comércio. Não podemos esquecer, falamos bastante em sala de aula, não é, sobre esse tema aí do Império Bizantino, a questão dos mosaicos, que são esses ladrilhos, como vocês podem perceber aí nessa imagem, não é? Essas peças que são unidas, né, com cores diferentes, né, uma produção artística belíssima, e que é uma das marcas que temos do Império Romano do Oriente, lá de Bizâncio, não é, do Império Romano Bizantino, a questão da produção do mosaico. Mas lembre-se, esses mosaicos, eles não são produzidos apenas por uma questão de embelezamento, né? Essa técnica ela era utilizada com uma finalidade pedagógica. Também tem aquela finalidade de instruir, ensinar sobre determinados acontecimentos da história do cristianismo. Então o mosaico ele era muito utilizado com essa finalidade de catequizar, certo? E assim como o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente também chegou ao fim. Lá no ano de 1453, vamos ter a invasão de um outro povo que vinha se consolidando bastante, os turcos otomanos, que vão invadir a área do Império Romano bizantino, e a partir desse momento temos ali o fim, não é, da Idade Média, e começamos ali o que vamos chamar de Idade Moderna. E com isso, os dois impérios, né, as duas regiões, chegaram ao fim. Certo? Nos encontraremos numa próxima videoaula. Irei produzir também a questão da paródia sobre o Império Bizantino, mas ficará em um outro vídeo. Fique com Deus e nos encontraremos na nossa próxima videoaula. Um forte abraço.